Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, você que está se preparando para o CFO do Bombeiros e da Polícia Militar. Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre história do Amapá, dentro dos conhecimentos específicos que o concurso pede. Nós vamos prosseguir com o nosso conhecimento aqui para você, levando o nosso conhecimento para você sobre a história do Amapá. Olha só, nós já falamos do processo de tentativa de exploração dessa terra, os primórdios, né, os primeiros navegadores. Nós já falamos da questão do domínio espanhol através do adelantado de Nova Andaluzia, o desinteresse de Espanha por essa terra, as incursões portuguesas para esse território, as missões religiosas que foram realizadas nesta área, e hoje nós vamos falar do governo do Marquês de Pombal na Amazônia, dentro de uma outra conjuntura de colonização que Portugal adota, porque vai mudar a estrutura de poder em Portugal, e essa estrutura de poder ela também vai reorientar o projeto econômico na colônia, e nessa reorientação o norte passará a ser, vou colocar assim, a menina dos olhos da coroa portuguesa, certo? Principalmente dentro do governo de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. E aí a gente fala, a história fala, né, a Amazônia no governo do Marquês de Pombal, que vai de 1750 a 1770. Colocando a gente dentro de uma cronologia tradicional, nós já falamos sobre o século XVI e os eventos que ocorreram no século XVI na região da Amazônia e da atual região do Amapá. Também discutimos contigo o século XVII e na aula de hoje nós já adentramos no século XVIII, ok? No século XVIII. Então a gente já está bem avançado aí. Então, a Amazônia, no governo Marquês de Pombal, você que recebeu aí o slide, acompanhe comigo. Nós vamos explorar aqui as transformações ocorridas na Amazônia durante o governo do Marquês de Pombal no século XVIII, olha só que eu acabei de falar para você, né, o século XVIII, com foco nas políticas de implementação, ou que foram implementadas para consolidar o domínio português na região. É importante que você guarde isso. A política pombalina ela é estabelecida aqui para consolidação do domínio português nessa região. Por que nós vamos falar de consolidação do domínio português? Porque já existia uma espécie de ocupação portuguesa, no entanto, através das missões religiosas, como nós vimos na aula passada. As missões religiosas, elas ocuparam essa área, esse território, fundaram missões ou aldeamentos, ou também chamado de reduções, e ali passaram a obter o controle da mão de obra indígena, a exploração das drogas do sertão, tiveram um certo controle sobre os colonos que aqui chegaram, ocorreram também conflitos entre os padres missionários e os colonos por conta de que os colonos defendiam a exploração do indígena através da escravização. A igreja já defendia o indígena não mais como alguém a ser escravizado, mas um gentio a ser evangelizado, a ser cristianizado. E depois a igreja vai alterar o modo de vida dos povos originários através da implementação da catequese com o ensino do catecismo dentro das missões religiosas, trazendo este indígena para o catolicismo, convertendo-o em um cristão agora. E como cristão, você não pode escravizar um cristão. Então eu tenho um conflito inicial entre colonos e padres missionários, conflito esse, vencido pelos padres missionários, submetendo os colonos ao domínio e a boa-fé dos padres missionários, por conta de que existe uma aliança entre a igreja e o Estado, chamado de padroado, em que eu tenho a cruz da igreja somado à espada da coroa, colonizando o território americano, o território brasileiro, a Amazônia, a região do atual Amapá. Ok? Nessa introduçãozinha aqui, olha aí, de informações que você já adotou. Nós vamos analisar o Diretório dos Índios, que é importante nesse momento, a fundação da Vila de Macapá,
o sistema de fortificações, que são elementos fundamentais para a gente compreender a estratégia portuguesa na Amazônia colonial, né? E esse conteúdo é essencial para você que vai fazer concurso aí, tá certo? Então, nós vamos entender o contexto histórico agora. Portugal e a Amazônia no século XVIII. Portugal no cenário internacional. Analisa aí, acompanhe comigo. No cenário internacional, nós estamos no século XVIII. Portugal não é mais aquela potência do século XVI, não é? Que saiu nas navegações, expandiu o comércio, sendo um dos pioneiros. Mais tarde vem a Espanha, que vão sair em busca de novas terras, e Portugal no século XVIII já não é mais aquela potência. No século XVIII eu tenho outras potências que se apresentam no cenário internacional, as potências que saíram num evento que nós da história chamamos de expansão marítima e comercial tardia, que foram os ingleses, os franceses e os holandeses. Depois desse processo de expansão territorial e comercial tardia, esses países eles vão discutir, vão entrar em conflito com portugueses e espanhóis por conta do Tratado de Tordesilhas, em que eles vão contestar o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha a partir de 1492, tendo como marco a ilha de Cabo Verde, e aí eles vão contestar, dizendo, não, esse território não pertence somente a vocês, nós também temos o direito de explorar esses territórios. E aí eles saem em busca de territórios que não estavam sendo ocupados pelos portugueses e nem pelos espanhóis. Esses territórios passariam a ser ocupados pelos ingleses, pelos franceses e holandeses, pelo viés do uti possidetis. O princípio do uti possidetis, né, afirmava que era dono da terra quem a terra estava ocupando. E aí a forma de colonização desses povos era chegar, povoar o território, fortificar o território e explorar então o território. E aí alguns chamaram isso por algum tempo de colônia de povoamento. Mas não é a colônia de povoamento, era o conceito de colônia que esses povos tinham. Então, na ideia deles é chegar, povoar. Então, se você lembra aí como os ingleses fizeram lá nas 13 colônias, eles chegavam com tudo que tinham, todos os seus bens, sua família, ocupavam, levantavam um forte, faziam alianças com alguns povos que estavam ali por perto, determinavam o processo de limites para defender esse espaço e depois explorar o território, sempre sendo sujeitos à coroa inglesa. Essa era a forma deles. Já portugueses e espanhóis não tinham tanta preocupação em povoar de início. Está lembrado que entre 1500 e 1530, no território português, não houve ocupação efetiva, houve o processo de exploração do pau-brasil pelo escambo através das feitorias? Pois é, somente a partir de 1530, com essas ameaças, é que os portugueses decidem ocupar definitivamente seu território. Por outro lado, a Espanha estava mais preocupada em explorar metais preciosos nos impérios Azteca, lá mais ao norte, depois no Império Inca, e depois procurando metais preciosos nessas regiões em que ela vai criar uma espécie. Enquanto Portugal criou as capitanias hereditárias, a Espanha criou os vice-reinos, e dentro dos vice-reinos ela buscava encontrar metais preciosos e não se preocupava tanto no processo de ocupar os outros territórios que lhe pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas. Muito bem, a gente está falando por todo o século XVII sobre isso. Quando a gente chega no século XVIII, a Europa passa por um processo de mudanças na sua mentalidade, de mudanças filosóficas, políticas, e aí vai surgir um movimento chamado de Iluminismo. Esse movimento ele vai alterar o processo de relação de poder na Europa. Ele vai derrubar, inclusive, algumas das monarquias através de revoluções chamadas de revoluções burguesas, e Portugal está nesse meio. Nesse momento vai surgir uma nova forma de pensar a relação de poder de Estado. Então é uma forma de se aproximar a monarquia absolutista da ideia de liberalismo, da ideia iluminista.
resultando aí em um tipo de relação de poder que nós chamamos de despotismo esclarecido. Bom, mas antes disso, qual é a posição, qual é a situação de Portugal no cenário internacional aqui? Bom, primeiramente, o destaque é para o declínio do comércio com o Oriente. Os portugueses já não tinham mais aquele comércio intenso com o Oriente, as suas possessões no Oriente estavam em decadência, ele estava, inclusive, perdendo territórios, e o Marquês de Pombal ele vai interferir, inclusive, em uma luta entre portugueses e mouros na região do norte da África, especificamente lá no Marrocos, e ele vai utilizar da sua política para transferir essas famílias de lá do Marrocos para cá, porque está muito caro manter a guerra até então, e aí a gente vai ter a chegada desses marroquinos aqui na região da Amazônia para ocuparem uma vila que o Estado vai construir para receber essas famílias marroquinas, chamada de Nova Mazagão. Olha aí a gente entrando na história, pessoal. Então, por conta desse declínio do comércio com o Oriente, até porque, como consequência direta da expansão marítima e comercial, o centro econômico vai se deslocar do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, mesmo assim, Portugal vai manter relações de comércio com o Oriente, mas ele vai acabar perdendo essa relação por conta de não ter gente suficiente para resguardar as rotas de comércio, não vai ter como concorrer com as especiarias que ele vai continuar trazendo do Oriente para o mercado europeu por conta da América encher de suas especiarias, que no caso do Brasil serão chamadas de drogas do sertão ou mercado. Então, Portugal entra no processo de declínio, certo? Concorrência com outras potências europeias, França, Inglaterra e Holanda. E essa concorrência se dá por conta, como eu citei agora há pouco, a expansão marítima tardia desses países e o fortalecimento econômico desses países que adotam uma nova forma de mercantilismo. Uma forma de mercantilismo baseada, inclusive, no aspecto da religião, baseado no aspecto do liberalismo. Então, você tem a França, a Inglaterra e a Holanda, elas vão se tornar protestantes. Olha, tem que fazer essa ligação, pessoal. Vão se tornar protestantes, eles vão entrar em guerras religiosas, como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, que mais tarde vai fortalecer as monarquias desses países, que vão ter a influência das burguesias desses países, vão ter um pensamento diferenciado de economia nesses países, que vão desenvolver uma marinha mercante forte, vão desenvolver uma marinha de guerra muito mais forte ainda, o que vai fazer mais tarde com que Portugal perca o seu papel de importância no cenário internacional para a França e a Inglaterra, que vão iniciar um processo de luta por hegemonia na Europa, surgindo uma guerra entre Inglaterra e França que vai se estender até parte do século XIX, certo? O Tratado de Madrid de 1750 também é um momento em que Portugal vai ter o direito em algumas terras em que ele estará ocupando através dos padres missionários ou através de algumas incursões para o sertão. No caso do território português aqui, hoje Brasil, nós teremos a expansão territorial, é um assunto que é ensinado dessa maneira, e essa expansão territorial, uma das suas questões é a pecuária, que vai avançar o sertão, por conta que o litoral está ocupado pela plantação de cana-de-açúcar. Então, a pecuária avança no sertão, expande esse território para além do Tratado de Tordesilhas, principalmente durante o fenômeno conhecido como União Ibérica, a União Ibérica de 1580 a 1640, que vai unificar as duas coroas, e aí eu tenho o Tratado de Tordesilhas perdendo seu efeito, então eu tenho as incursões portuguesas através da pecuária, a expansão do gado para o sertão, que é o interior, criando a sociedade do couro. Eu tenho a sociedade açucareira no litoral, eu tenho mais tarde a sociedade mineradora no centro, e depois eu tenho a sociedade do couro, que é resultante do processo de expansão pecuarista. Além disso, eu tenho o movimento das bandeiras, que também avança além do meridiano de Tordesilhas, e eu vou ter o movimento das missões religiosas, que na Amazônia atual ela vai expandir
para o Vale Amazônico, fundando missões religiosas, tanto no norte, aqui na Amazônia, partindo do Nordeste, partindo do Maranhão, após a expulsão dos franceses. Aí eu tenho no extremo sul também estabelecimento de missões portuguesas. E quando vem o Tratado de Madrid, que vai se basear no princípio do uti possidetis, é dono da terra quem a terra está ocupando, Portugal deverá estabelecer a sua soberania, o seu domínio, consolidar o seu domínio sobre as terras que estarão definidas pelo Tratado de Madrid. Necessidade de ocupação efetiva dos territórios coloniais, justamente por conta das ameaças de franceses, ingleses e holandeses. Na minha primeira aula sobre o processo de incursões nesse território aqui, eu falei das incursões ou das tentativas de incursões de ingleses, franceses e holandeses nessa região da Amazônia atual, na região do Amapá atual, certo? Então, era necessário a ocupação efetiva dos territórios coloniais, principalmente após 1750. Era necessário a demarcação do território português definido pelo uti possidetis. Então, onde tiver alguém português, tiver uma vila de portugueses, e tiver uma fortificação portuguesa, ali era erigida a bandeira portuguesa e então se definia a ocupação do território pelos portugueses, assim como também os espanhóis se decidirem fazer isso, tá certo? A Amazônia Portuguesa, que é o centro do nosso estudo para esse concurso. Então, eu tenho que entender a Amazônia no governo do Marquês de Pombal. Então, o que seria a ideia da Amazônia Portuguesa? A Amazônia Portuguesa, ela era um vasto território pouco povoado por colonos portugueses. Lembre-se, não haviam pessoas dispostas a virem para cá, não havia em Portugal muita gente disponível para vir para cá. Nós temos os conflitos nos territórios coloniais lá na África. Então, havia, sim, uma necessidade de povoar logo esse território. Então, eu tenho um vasto território, mas ele não é totalmente povoado ou pouco povoado. A economia, nesse momento, é baseada na exploração das drogas do sertão, mas que estava concentrado nas mãos dos padres missionários. Lembrar das missões religiosas da aula anterior. Então, essa região ela era dominada mais por missões religiosas. Nós temos um mapa em que se define alguns pontos de fortificações e alguns pontos de missões religiosas por todo o chamado Vale Amazônico, que assim passou a ser chamado pelos portugueses, caindo em desuso a definição Nova Andaluzia nos tempos de pertencimento aos espanhóis. Com a União Ibérica e a ideia da perda de efeito do Tratado de Tordesilhas e as incursões portuguesas que saem do Maranhão, a partir do conflito com os franceses que estabelece no Maranhão, século XVII. E aí nós temos a fundação da vila de Belém, de Nossa Senhora de Belém. E aí dali nós temos as incursões para o Vale Amazônico, porque eu estou no delta ali. Então, eu tenho depois os padres missionários estabelecendo missões por todo o Vale Amazônico. Então, você tem uma certa presença portuguesa, mas essa presença portuguesa através da igreja, que apesar de ter uma aliança com o Estado através do padroado, a igreja dominava a mão de obra, controla a mão de obra indígena, a igreja controla a exploração e o comércio das drogas do sertão. Então, o Estado não estava tão presente nesse território. Presença missionária, principalmente jesuítas, que eu acabei de colocar para ti. Então, eu tenho a presença de missões, essas missões, principalmente jesuítas, mas eu tenho franciscanos, eu tenho carmelitas, beneditinos, que também estabeleceram missões religiosas nessa área. E, logicamente, a gente daqui a pouco vai estudar isso, o nosso próximo ponto é falar do século XIX, que são as ameaças de invasões estrangeiras nas fronteiras, com destaque para os franceses, nessa região do atual Amapá, que vai se desdobrar
no processo de conflito entre franceses e portugueses, mais tarde conflitos entre franceses e brasileiros, e terminando na definição dessa região do atual Amapá a partir da resolução do contestado franco-amapaense, contestado franco-português, contestado franco-brasileiro. Certo? Então, essas ameaças elas vão permanecer até o início do século XX. Na verdade, até o final do século XIX. 1900 ainda é século XIX, e aí você tem esse processo desde o século XVIII, desde o Tratado de Utrecht, de 1713. Beleza? Então, eu tenho essas ameaças aqui. Ok, pessoal? Deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhada. Temos alguns mapas aqui que é para você visualizar melhor, né, para ilustrar o nosso material. Vamos então adentrar no próprio governo do ilustrado, como era chamado, né, do esclarecido, do déspota esclarecido, Marquês de Pombal. Então, qual é o perfil político e qual era a visão do governo do Marquês de Pombal para a Amazônia, que é o que interessa para o nosso concurso, certo? Nós vamos concentrar agora mais nessa área da Amazônia, na área da região do atual Amapá. Então, eu tenho Sebastião José de Carvalho e Melo, ele é primeiro-ministro de Portugal entre 1750 e 1777, então, a partir da segunda metade do século XVIII, durante o reinado de Dom José I, conhecido por sua política absolutista e reformas administrativas radicais. Neste caso, o governo do Marquês de Pombal ele é conhecido como despotismo esclarecido. Quando Dom José I assumiu o poder, a Europa estava um barril de pólvoras com as influências das ideias iluministas, que mais tarde serão chamadas de ideias liberais, e essas ideias iluministas estavam influenciando o poder em alguns países, resultando na insurgência de algumas revoluções, que a gente vai estudar no século XVIII como revoluções burguesas, que derrubariam algumas monarquias absolutistas. Alguns estados, como a Rússia, a Prússia, Portugal, a Áustria, vão adotar uma política de aproximação entre as duas formas de poder. A aproximação entre o absolutismo monárquico e o iluminismo, ou liberalismo, mais tarde chamado. Então, da aproximação dessas duas ideias, surge um tipo de governo chamado de despotismo esclarecido. Nesse tipo de governo, levou-se em consideração a orientação de um iluminista, que é Voltaire. Voltaire dizia que o rei deveria ter sempre ao seu lado um esclarecido, uma pessoa iluminada, uma pessoa que pudesse orientar o poder, orientar o governo do rei. Dom José I ele vai seguindo, de uma certa forma, esta ideia e vai instituir como primeiro-ministro do seu governo Sebastião José de Carvalho e Melo, que vivia parte de sua vida na Inglaterra. Na Inglaterra, ele estudou a forma econômica, o mercantilismo inglês, leu algumas cartas sobre as ideias esclarecidas e traz isso para dentro do governo. Ao chegar aqui, ele analisa que há um processo de decadência da lavoura canavieira no litoral, a ideia também de que no sul há uma certa decadência do processo de ocupação ali, e no centro-oeste há também o início de decadência da exploração aurífera. Tanto é que ele vai instituir a derrama, que vai resultar nas revoltas dentro da área de mineração. Então, ele vai olhar para a Amazônia, que é um novo território, pouco povoado, e ele já percebe que aqui já existe uma economia desenvolvida pelos padres missionários, que é o extrativismo, com a exploração e negociação das drogas do sertão. Ele vai observar essa região e vai planejar para essa região uma política mercantilista diferenciada. Baseando-se naquilo que ele aprendeu na Inglaterra, ele vai desenvolver aqui uma espécie de economia mais voltada para a questão da agricultura comercial, para o desenvolvimento de manufaturas, e fazer da Amazônia a menina dos olhos do chamado neomercantilismo português. Ok? Bem,
Ideias iluministas. Já falei para você, o material vai só reforçar aí. Então eu tenho influenciado pelo despotismo esclarecido, olha só, despotismo esclarecido, é um tipo de poder em que eu tenho a aproximação entre o absolutismo e o iluminismo, ok? O Estado adota essa política, faz reformas dentro da estrutura absolutista para evitar um levante da população contra o poder monárquico. Portugal segue nesse caminho. Buscou modernizar Portugal, então a gente fala de uma política de modernização de Portugal através de algumas reformas. A primeira reforma foi uma reforma na educação. O Marquês de Pombal tira a educação das mãos dos jesuítas e transfere para as mãos do Estado. Com esse aspecto, toda a estrutura educacional que os jesuítas estabeleceram, toda a organização curricular que os jesuítas tinham estabelecido, toda a forma que eles tinham estabelecido para a formação dos colonos aqui, e não só dos colonos, mas também dos portugueses lá na coroa, ele vai alterar isso, transformando a educação em um dever do Estado. Então, o Estado passaria a ser o responsável pela educação. Só vai ter um problema, não é? O Estado vai esquecer de investir na formação de professores, o Estado vai esquecer de valorizar os professores, o Estado vai esquecer de construir escolas, porque os padres jesuítas eles faziam a educação dentro das missões religiosas, não é? Aproximando o processo dos ritos católicos dentro das missas, dentro das igrejas, juntamente com os espaços anexados às igrejas, às capelas, não é? E aos templos, e eles vão, desses espaços anexados, eles vão desenvolver o processo de educação. Para alguns historiadores da educação no Brasil, a expulsão dos jesuítas ela vai trazer uma série de atrasos para a educação brasileira. Alguns afirmam que a educação atrasa em 100 anos. Né? Então, isso aqui é uma ideia para quem vai fazer concurso para educação daqui a pouco. A gente aprofunda bem isso lá nas salas de aula sobre educação no Brasil, certo? E aí eu tenho reformas econômicas. Nessas reformas econômicas, como eu disse, o Marquês de Pombal vai estabelecer a ideia de um novo mercantilismo para essa área, para esse território. Ele vai estabelecer novas metas, por exemplo, para a região aurífera, inclusive lá ele vai criar a derrama, que é um imposto que vai cobrar tudo aquilo que os mineradores deviam anualmente, para fazer uma cobrança só, isso para fortalecer a economia portuguesa. Né? Na questão da lavoura canaveira, ele vai fazer incentivos a essa forma de exploração na lavoura. O Marquês de Pombal também vai desenvolver uma política diferenciada para a região da Amazônia. E reformas administrativas. Então, ele vai fazer um Estado mais burocrático, não é? Ele vai ter uma concentração mais forte, mais radical dentro da relação Estado-sociedade. E também ele vai afastar um pouco a influência da igreja dentro do Estado, por ser esclarecido, ele já pensa na separação entre Estado e igreja. Então, veja que ele vai estabelecer umas reformas bem radicais dentro do Estado português, certo? Que vão influenciar diretamente no território da colônia portuguesa no atual Brasil. Bem, para a Amazônia, que é o nosso ponto-chave aqui, qual é o projeto amazônico? Uma visão estratégica para a Amazônia incluía, primeiramente, a consolidação das fronteiras. Essa consolidação das fronteiras seria o processo de demarcação dos limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid. Era necessário saber o que era de Portugal e o que era da Espanha, certo? O que era português, o que era espanhol. A secularização, né, da administração. O que é essa secularização aqui? É o afastamento da influência da igreja dentro da administração do Estado. Afasta os padres, afasta a influência direta da igreja, o clero é afastado aqui, ele enfraquece a relação do padroado, né, e traz a questão da administração para uma administração mais estatal, mais organizada a partir da visão do Estado liberal. A integração dos indígenas, essa integração dos indígenas é aquela ideia de fazer com que o indígena assimile a forma de vida, o modelo de vida, a organização social dos portugueses. É transformar o indígena em um português, falando assim bem
claramente para você. É transformar o indígena em um português. Então, como ele vai fazer isso? Ele vai desenvolver uma política de integração que a gente vai chamar de Diretório dos Índios. Eu estou aqui nas medidas que ele está adotando. E o desenvolvimento econômico regional, aqui é muito importante para nós, esse desenvolvimento econômico regional. O Marquês de Pombal, no século XVIII, já tinha uma visão de uma economia bem interessante para o desenvolvimento dessa região, coisa que após a sua exoneração com a posse de Dona Maria, que vai afastá-lo do poder, e depois do abandono dessa região pelo Estado, justamente por ela não ter nenhuma afinidade com o Marquês de Pombal, todo o projeto dele aqui vai ser abandonado, essa área será esquecida até mais ou menos o início do século XIX, não é? Então eu tenho esse desenvolvimento econômico regional que atualmente vem se falando tanto disso, e no século XVIII já se falou e já se implementou isso e deu certo, ok? A gente vai ver aqui. Bem, uma das primeiras medidas que o Marquês de Pombal vai desenvolver, né, é o Diretório dos Índios. É o Diretório dos Índios. O Diretório dos Índios é estabelecido a partir de uma política de integração dos povos originários. Então, quando ele fala o Diretório dos Índios, quais os objetivos do Diretório dos Índios e de que maneira ele será implementado. E aí eu posso até acrescentar para você quais serão os desdobramentos do Diretório dos Índios para a Amazônia e principalmente para a região do atual Amapá. Então, nesse aspecto, a gente tem que entender um pouco o desenvolvimento do processo de relação entre o Estado e os povos originários. Então, o primeiro destaque que eu posso te dar é em 1755. Existiu uma lei de liberdade. Essa lei, ela declarou, olha só, 1755, ela declarou oficialmente o fim da escravidão indígena na Amazônia e retirou o poder temporal dos missionários sobre os aldeamentos. Nesse aspecto aqui, acaba aquela ideia de que o indígena pode ser escravizado. Então, já é o primeiro caminho do Estado para o processo de integração do indígena na sociedade portuguesa. E, logicamente, o uso desse aspecto no processo de ocupação e delimitação do território português a partir das delimitações estabelecidas pelo Tratado de Madrid. Então, eu tenho a Lei de Liberdades, fim da escravização indígena na Amazônia, e ele retira o poder temporal dos missionários sobre os aldeamentos. Lembre-se, quando eu falei na aula anterior sobre o poder dos padres nas missões ou nos aldeamentos, os padres tinham o poder temporal, o poder espiritual e o poder político nos aldeamentos. Ele vai tirar o poder temporal, ou seja, os padres não terão mais poder de decisão. Esse poder de decisão sobre o que vai se suceder nos aldeamentos e no próprio processo de relacionamento com os colonos será todo ele definido a partir das políticas adotadas pela coroa, a partir do governo estabelecido pelo Marquês de Pombal. Então, 1755 é o ano em que se marca a abolição da escravização indígena na Amazônia, tá certo? Então, a partir de 1755, eu tenho aí 5 anos após a posse do Marquês de Pombal. Então, vejam o caminho, né? Aí começa o caminho para a integração do indígena ao projeto colonizador do Marquês de Pombal para a Amazônia, ao projeto econômico para a Amazônia, ao projeto de consolidação do poder português nessa região, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Em 1757, eu tenho a publicação do Diretório dos Índios. Não esquece, aí muitas vezes a data, a gente não precisa mais decorar esse negócio de data, porque ela vem na questão, ok? Se não vier 1757, ele vai colocar lá, segunda metade do século XVIII, ou século XVIII, ou durante o século XVIII.
1757 se tem a publicação do Diretório dos Índios. Aqui, ó. Diretório dos Índios. Isso é importantíssimo para a história da Amazônia e principalmente para a região do atual Amapá. Tá certo? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, onde eu vou discutir contigo todo o Diretório dos Índios, a questão de, a partir dessa política do Marquês de Pombal para a delimitação das terras portuguesas pelo Tratado de Madrid, dentro disso a política de povoamento com a fundação da vila de São José de Macapá, ou a elevação do povoado à condição de vila de São José de Macapá, e o projeto de defesa dessa região com a política das fortificações, onde nós teremos a construção da fortaleza de São José de Macapá. São os aspectos que faltam para concluir o governo do Marquês de Pombal dentro da Amazônia, não é? E a questão da região do atual Amapá dentro da política do Marquês de Pombal. Além da fundação da vila de São José de Macapá, eu também vou estender um pouco para a fundação da vila de Nova Mazagão, que está no contexto de reorientação política administrativa do governo português a partir da segunda metade do século XVIII. Beleza? Espero que você tenha observado, apontado, analisado essa primeira parte da questão. Terminando essa parte da colonização da região do Amapá, todos os itens que eu passei para você, dentro das questões para você resolver, que são questões para concurso, especificamente de concurso, eu vou resolver aqui, vou comentar aqui com você para tirar sua dúvida, melhorar o seu processo de conhecimento de conteúdo para sua prova do CFO, do Bombeiros e da Polícia Militar. Beleza? Eu espero você na próxima aula, continue estudando e nós estaremos aqui junto com você. Você é o nosso objetivo para a nossa vitória também, porque a sua vitória é a vitória do desafio. O seu desafio também é o nosso desafio. Até a próxima aula.